Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Além do Crônico. Eu e a doutora Natália Cavalcante. Olá, Pablo, meu amigo, que alegria estar aqui hoje. Eu acabei de falar aqui que essa mesa aqui tem sido transformadora, porque as histórias que a gente tem ouvido, as experiências que a gente tem tido, realmente tem engrandecido a nossa caminhada, né, Pablo? Muita coisa e mais um encontro com convidadas para lá de especiais, falando de muita coisa boa e muita coisa além do crônico. Mas vale destacar, antes de começar, antes de falar desses caminhos resilientes, já dei um spoiler aqui do tema, dizendo que esse episódio, o Além do Crônico, tem o apoio do NCA Advogados e também do iGlico, que é o seu app de gestão de diabetes, é o melhor que você pode ter, né, Pablo? Exatamente. Então, falando de NCA Advogados e iGlico, a gente começa trazendo o tema Caminhos Resilientes, vencendo obstáculos da insuficiência adrenal. Você ainda não conhece, fica aqui ao longo desse episódio, você vai aprender muito. E aqui a gente tem duas grandes convidadas. A primeira delas é a Letícia Santiago. Leia Sabio aqui, fantástica. Estudante de medicina, pessoa com doença de Addison, fundadora da Liga Acadêmica de Genética e Doenças Raras da Faculdade Souza Marques. Tô indo bem? Vamos lá. Fundadora e presidente da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Genética Médica e Doenças Raras, fundadora e diretora do Corpo de Clínica Aplicada e coordenadora da equipe Raras. Peguei folha. Mas falando em currículo, essa dupla que realmente é de peso, gente, porque a Adriana Santiago é psicóloga, mãe da Letícia, que tem insuficiência adrenal primária, doença de Addison, advoca-se em políticas públicas, coordenadora da equipe Raras e vice-presidente da ABA, que é a Associação Brasileira Addisoniana, e membro colaborador da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras de Nova Friburgo e Frente Parlamentar de Atenção à Pessoa com Doença Rara do Estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, nós estamos muito felizes de recebê-las aqui. E a gente quer assim, levar esse papo aqui, foi o que eu falei antes para vocês, né? Realmente eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a trocar nesse momento, né, Pablo? Com certeza. Agora eu quero entender, quem vai me explicar, né, o que é insuficiência adrenal, por que doença de Addison, origem disso, e a Adriana, Letícia, quem me ajuda aí a começar a nortear essa conversa hoje? Acho que eu posso começar então explicando. Primeiro, agradecer por estar aqui. Foi uma honra receber esse convite. A gente ficou muito feliz. A insuficiência adrenal primária, ou doença de Addison, ela é uma doença que ela pode ser causada por várias coisas, mas geralmente ela é por uma causa autoimune. Então significa que o nosso próprio corpo ele começa a atacar outras partes do nosso corpo. E a insuficiência adrenal é porque todo ser humano ele tem duas glândulas que ficam acima dos nossos rins. E elas são as glândulas adrenais. Elas são glândulas bem pequenininhas, parecem um chapéuzinho, elas são um formatinho assim de triângulo em cima do rim. E elas produzem vários hormônios, dentre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas também é o hormônio da vida. Geralmente a gente conhece como hormônio do estresse, mas para os médicos ele é muito conhecido também como hormônio da vida, porque é um dos únicos hormônios, se não o único hormônio do nosso corpo que a gente não pode viver sem. E então, nessas pessoas, como tem uma causa autoimune, um dia, do nada, a gente não entende muito bem o porquê ainda, mas o nosso próprio corpo, ele ataca essas glândulas e aí ele para de fabricar esses hormônios, dentre eles o cortisol. E aí essas pessoas vão começando a sentir várias coisas, elas vão começando a ficar mais fracas, elas perdem peso, a pele vai começando a escurecer muito, então elas vão tendo um desejo absurdo de comer sal. Então eu pegava pedra de sal grosso, ficava procurando as maiores pedras de sal grosso pra comer igual bala. Caramba! Então, assim, ao invés de, mãe, quero bala, não, quero sal. Quero sal. Pegava, aí ela brigava, não pode comer sal assim, aí ia na cozinha escondido. Tem um duelo hoje do doce com salgado aqui. Mas é uma coisa assim, surreal, porque pegava colher de sopa assim, cheia, ia lá no saleiro, pegava um monte de sal assim e ia comendo, como se fosse uma coisa normal. Que coisa, né? Mas curiosa. Aí as pessoas vão meio que definhando se não entrar com tratamento logo até a morte.
É uma coisa fatal, porque aí pode desencadear uma crise adrenal, que as crises são fatais mesmo. A gente fala muito aqui, assim, do antes e o depois do diagnóstico, né? E antes a gente estava conversando aqui, você me falou que você não se lembra muito, né? De como que foi o antes da sua vida, né? Porque você foi com 5 anos, né? Isso, que ela teve o diagnóstico. Mas você lembra de alguns fatos, então? Por exemplo, essa questão do Lembro. sal. Eu lembro das coisas, mas é meio diferente, porque assim, quando a gente vê na associação os pacientes chegando adultos, a gente vê muitas pessoas que viveram a vida inteira como pessoas normais, Sim. saudáveis, Sim. e do nada elas começaram a ter essa doença. E aí elas têm todo aquele processo de se descobrir com a doença, descobrir como lidar consigo agora com a doença. E eu não tive isso, Não porque teve essa experiência, pra mim, não. eu só lembro de algumas coisas. Eu lembro, tipo, de uma vez que eu tava no sofá, aí meu pai me dando apoio, porque eu não conseguia ficar sentada. Minha mãe me dando comida na boca, eu não conseguia deixar nada dentro do meu organismo, porque tudo que eu comia eu vomitava. Essa memória você tem. Eu tenho essa memória, mas não é uma memória ruim. É uma memória, tipo, meus pais estavam comigo o tempo Infância. todo. Até levou pra uma coisa boa, né? E aí eu quero entender da Adriana, a mãe, quando que ela ligou o sinal de alerta, quantos anos a Letícia tinha, se ela não lembra bem, eu acredito que você deve lembrar muito bem em detalhes. Sem Então fala dúvida. dessa jornada de insuficiência adrenal da Letícia, por favor. Então, só agradecer essa oportunidade de vocês estarem abrindo para a comunidade rara, né? São os crônicos raros, e principalmente os crônicos raros invisíveis, né? Com uma deficiência invisível, que tem uma marginalização ainda, né? Que tem que provar que tá doente, né? Sim. Pois é. Então, é bem bacana. Eu fiquei muito feliz, tá? Com o convite de vocês. Uma Bom. honra estar aqui. Bom. Então, vamos lá. Letícia, a insuficiência adrenal, ela geralmente acontece com 30, 40 anos, né? Então, a Letícia ainda foi um caso mais raro ainda, porque os primeiros sintomas foi aos 5 anos de idade e só foi diagnosticada aos 8 anos de idade. Porque a glândula, ela vai perdendo a função aos poucos, né? Então, a Letícia chegou a parar de andar, ela não conseguia sustentar o corpo, e se hoje ela tá aqui, foi graças a um erro médico. É mesmo. Tem que falar assim, sorrindo, né? Um erro médico que salvou a vida da minha filha. Por quê? Porque eles são dependentes de corticoide, né? Então, quando eu comecei, ela falava assim, mãe, tá doendo a minha barriguinha. Aí levava pro médico, é gases, é manha, é dor do crescimento. E até de neurótico eu fui chamada, né? Teve uma médica que falou assim, tá querendo arranjar doença para sua filha. E eu até sempre falo, né? Assim, de neuróticos eu entendo pela formação. E eu sabia que não era isso, né? De neurose você... né? Pelo menos tem que entender, né? E eu sabia que não era isso. E ela ficou, né? E cada vez ela ia se definhando mais. E aí teve um dia que ela teve uma crise adrenal, né? Essa crise adrenal, ela pode ser fatal. E eu cheguei na emergência, pedi pelo amor de Deus que visse o que estava acontecendo com a minha filha. E aí uma médica na emergência fez exames de sangue, raio-x e tudo. E depois aconteceu uma coisa de filme. Eu tava no box com ela, e aí eu rezando, né, pedindo a Deus uma luz que acontecesse. E a médica entrou e falou assim pra mim, olha, o caso da sua filha é grave, mas se eu deixar ela aqui, a gente vai perder ela. Eu vou tirar o acesso, eu tomo aqui os exames, boto na sua bolsa, e você sai daqui e vai pro hospital tal. E você tem que sair a revelia. E aí eu fiz assim, né? Tirei ela, saí correndo. E aí fui pro tal hospital. Ela quebrou todos os protocolos. Ela quebrou pra todos salvar uma vida. Foi. Sim. E aí, agradeço até hoje a ela, né? E aí fui pro outro hospital, ela muito mal. E aí nesse hospital, eles deram o diagnóstico errado. Deram o diagnóstico de pneumonia atípica. E aí entraram justamente com o quê? Corticoide. Salvou a vida dela na hora. Então, ela ficou 1 semana internada com corticoide e aí voltou. Tipo assim, porque as pessoas que não têm a insuficiência adrenal, né, na emergência, elas precisam de um medicamento chamado hidrocortisona. E você dá em 10 minutos, eles parece que não teve nada. E quando ela voltou, né, os médicos, era isso mesmo, era a pneumonia típica. E aí, para fazer o desmame do corticoide,
chegava em casa, você não pode parar o corticoide de uma vez só. Quando chegava numa determinada dose, voltava todos os sintomas novamente. Então, eu comecei a procurar, continuei a procurar o diagnóstico, mas com a medicação. E nem assim as pessoas descobriam. Tanto que eu tive que sair do meu estado, tive que sair do Rio de Janeiro, porque ninguém conseguiu. E eu fui conseguir o diagnóstico dela em São Paulo. Adriana, antes de passar para a Natália, que ela tem uma dúvida que também é minha, né, na questão de demografia, né, dos casos de insuficiência adrenal, mas eu queria entender, porque eu, como diabético, eu sei quando a minha glicose está alta ou baixa, através de um monitor de glicose, eu vou lá, verifico. Se eu tiver hipoglicemia, eu tenho que, né, dependendo da emergência, eu vou tomar uma glicose, né, fazendo essa analogia, né? Mas no caso aí de uma crise, como é que você identifica isso? Tem algum dispositivo? Tem sintomas preliminares? Tem alguma coisa ali de emergência em casa? Então, Pablo, a gente está tão atrasado no Brasil, tão atrasado, e a oportunidade, assim, maravilhosa de estar falando aqui isso para vocês. Primeiro, porque é tudo clínico, né? A pessoa começa a ter uma fraqueza, tem hipoglicemia, vertigem, diarreia, vômito, isso tudo é indício que pode vir uma crise adrenal. E a crise adrenal, ela geralmente vem quando, vamos botar aqui, uma dor de garganta. Uma dor de garganta para vocês, a sua glândula adrenal, ela vai dobrar, triplicar a quantidade de corticoide, certo? E aí você vai passar pela dor de garganta. No caso da Letícia, eu tenho que dobrar ou triplicar a dose de corticoide que ela toma. Só que alguns dos sintomas que podem vir são os vômitos. Então não adianta, porque vai tomar, vai botar para fora. E aí, o que acontece? A pessoa, antigamente, tinha que correr para o hospital e tomar o soro com a hidrocortisona para sair dessa crise. É assim que funcionava. No período da pandemia, o que aconteceu? A gente enlouqueceu. Porque se estava cheio, imagina que uma dor de garganta para ir tomar um soro com uma hidrocortisona, quantos nossos iam morrer, né? Então, eu estava participando de um painel consultivo internacional, né, com várias associações, e a primeira coisa que eles falaram, vamos dobrar a quantidade de kits de emergências em casa. Só que o Brasil não tinha kit de emergência, que mal comparando, a tua insulina. Só que a injeção de hidrocortisona. Entendeu? Entendi. E aí, eu pedi ajuda internacional para que entrasse no período da pandemia a hidrocortisona injetável pra gente. E aí, com o aparato jurídico e mais a gente fazendo a força junto à Sociedade de Endocrinologia, né? Dr. John, que é de Oxford, né? Ele mesmo interviu, eu falo que o nosso kit é londrino junto, né? Uhum. Que foi um padrinho ali perguntando, e aí a gente conseguiu. Então, hoje, o Brasil tem o kit emergência, mas o kit emergência ele só sai pela nossa associação, que é a ABA, entendeu? Não tem para comprar. Então, hoje, uma pessoa com insuficiência adrenal, ela vai na aba, no site, se cadastra, o médico ele vai mandar um termo pedindo o kit e o paciente vai pedir um termo falando que quer o kit. A gente entrega sem custo para essa pessoa, ela paga só o frete. Vocês têm hoje um mapeamento de quantos pacientes com insuficiência adrenal no Brasil, Rio de Janeiro e nível Brasil, nível mundo? A gente, os números. Na verdade, a gente já nasce com essa ideia de fazer o mapeamento dessas pessoas, Sim. né? Então, e a insuficiência adrenal, na verdade, ela é dividida, né? Então a gente atende bastante gente. Tem a insuficiência adrenal primária, que é a doença de Addison. Que é a da Letícia. A da Letícia. Uhum. Tem a insuficiência adrenal secundária e terciária, que é a diferença que é a hipófise, ela não consegue mandar a mensagem para as adrenais funcionar. Tem a hiperplasia adrenal congênita, que é a forma genética da doença, que é detectada através do teste do pezinho, e os nossos pacientes com câncer de adrenal. Hoje, a gente tem cadastrado na aba 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Raro, muito raro, né? Porque mas assim, ainda tem muita gente. O Addison é 1 para cada 100 mil, mas a hiperplasia é 1 a cada 15 mil.
Entendi. Sim. É bastante gente. Bastante gente. com Agora, certeza. Letícia, ainda estou curioso de entender, né? A gente já falou bastante sobre a insuficiência adrenal, mas qual é o gatilho para ter uma crise? Você consegue se antecipar, você consegue identificar? A Adriana trouxe que é uma questão de estresse também, que acaba desencadeando. É isso? É o estresse. É o estresse. O estresse seja físico ou emocional. Então, assim, a gente tem que ter um controle, porque o cortisol ele também é chamado de hormônio do estresse, né? Então, quando a gente tá... Então, assim, vamos dizer que eu vou participar de uma coisa muito importante. Então, eu fico muito ansiosa. Faculdade de medicina, coisa É. calma. Uma futura Faculdade de médica. medicina, coisa calma. Só pra É. ficar tranquila, entendeu? Aulinha fácil. Né, Letícia? Tem algumas coisas que são assim, porque se eu ficar muito triste ou se eu ficar muito feliz, pode ser que Picos, se né? for- De emoção. pode ser que eu tenha que dobrar a dose. Então, tipo, se eu for apresentar um trabalho, eu dobro um pouquinho a minha dose do remédio. Ao invés de tomar 2 comprimidos, eu tomo 4. Pra poder ver se dar uma controlada ali. Entendi. Porque a questão da dor de garganta também, ou se for uma infecção, isso tudo... Qualquer evento de saúde acaba acaba desencadeando. em... Isso. Entendi. É protocolo dobrar. Vamos lá, eu vou E questionar. atividade física? Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá, Atividade pergunte. física, assim, você pratica algum esporte? Assim, é porque eu tô começando agora, né? Mas eu devia. Esse aí é um assunto meio... Pegou na ferida. Toquei no ponto? Foi. Se minha médica assistir isso aqui, meu Deus. Por favor, qual é o nome dela? Por favor, assista, Tânia doutora Bachega. Tânia. Doutora Tânia, por favor. Vem pra cá. Momento, Eu né? convidei ela, vem pra cá, doutora Tânia. Brincadeira. Ela é maravilhosa. Ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Errosinado Metabolismo. Bacana. Eu sou paciente dela lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ai, que bacana. Que ela que me Ela te atende. acompanha. Ela me atende desde sempre. Foi ela que deu o Ela que diagnóstico. Que bacana. Muito bom. E ela não me deixou ir pra outro médico. Eu queria- Vamos voltar. Só me fala da atividade física, eu não esqueci. Não, eu tenho uma aqui no gatilho já emendando Não, aqui. mas- Tá ansiosa? Fitness aqui. Não que eu seja, né? Mas assim, Não. A atividade física é muito bom pra gente, pra poder ter mais resistência mesmo. E também ela acaba influenciando nessa questão, né? Tipo, ansiedade. Sim. A gente acaba lidando melhor com ansiedade Com quando certeza. faz atividade física. Não tem Mas- nenhuma atividade, por exemplo, crossfit. Ah, Não queria citar essa dor, obviamente. Desculpa. olha, crossfit é um Tá achando que é estresse. pessoal. Mas não tem nenhuma restrição de, essa atividade física, por exemplo, você pode realizar. Você pode qualquer Não, uma. assim, depende do estágio que a pessoa tá na doença. Se Tá. ela tá agora se adaptando ao remédio, aí é melhor que ela fique uma coisa mais leve. Uma hidro, né? Um Mas- negocinho mais, né? Mas conforme ela vai se dando bem com o remédio, a medicação, Aí, pode viver uma vida normal. Entendi. Tem uma vida Tem, normal. Tem restrição. um atleta olímpico do Canadá, que é Nathan Gafuik, da ginástica olímpica. Que bacana. O Martin da Suécia, ele é Ciclista. Muito Bacana. Ele tem um bom. time. Que é o Team Addison. Muito legal. Eu ia perguntar, porque para as mulheres com diabetes é muito comum, dentro do período menstrual, ter oscilações da glicemia, principalmente crises de hiperglicemia, por exemplo, a TPM. Uhum. Isso influencia também no seu caso? Não sei se bem por causa do Watson, mas acho que sim. Que é uma questão, tipo, quando eu vou fazer... Eu comecei agora na academia, ó. Olha ela! Nessa mesa. tudo Agora eu é gostei, hein? revelado, Agora eu senti firmeza. Mas quando eu tô, assim, no período menstrual, eu já fico mais... Eu sempre fiquei mais fraca, mas aí já... melhor parar, deixo de lado um pouquinho e só volto na outra semana, assim. Mas sempre fiquei mais fraca, assim. E, às vezes, muito raramente, eu preciso dobrar a dose no período menstrual. É mais em questão de estresse mesmo, assim. Tem em que outros ficar eventos. atento aos sinais do corpo. O corpo vai emitindo sinal. Certo. Então as pessoas acabam percebendo nessas nuances, né? Então, Uhum. no período menstrual, ela se resguarda mais. Sim. Acaba que depois de um tempo a gente vai se acostumando, a gente sabe o que é o Watson e o que não é. Pessoal, o papo tá maravilhoso, a gente tá aprendendo a beça, mas eu preciso dar uma pausa pra falar pra vocês sobre um presente que a Bem de Eventos, esse estúdio aqui maravilhoso que a gente grava em Ipanema, está oferecendo pra você que está assistindo Além do Crônico hoje. 30% de desconto pra você que tem aquele projeto de podcast na gaveta e tá demorando pra tirar ele do papel. Agora é a hora.
30% de desconto para quem tá assistindo Além do Crônico hoje. É só você acessar esse link aqui embaixo e você vai encontrar essa promoção maravilhosa. Vem! Letícia e Adriano, o papo tá excelente, né? A gente já falou bastante sobre diagnóstico, como é que funciona tudo começou, mas a gente tem que andar, né? Falar como é que tá essa jornada hoje, como é que esse desenvolvimento da doença ao longo dos anos. Mas a Adriana tem uma imagem aí, um registro, né? Eu fiquei curiosa. De um dos sintomas da insuficiência adrenal, no caso da Letícia, que eu quero ver aqui. Ela falou, olha, você vai ver e depois a gente vai botar aqui no quadro para vocês entenderem. Né? Lembra que eu falei que um dos sintomas é o escurecimento da pele. Então, aqui é a Letícia. Nossa! Oi? Muito diferente. Adriana, só para eu entender, para chegar com essa questão de transição da pigmentação, né? Quanto tempo se dá isso? Como é que começa? Como é que reverte? Só para a gente entender melhor. Então, quando a pessoa tem insuficiência adrenal primária, né? A hipófise, que é uma glândula do cérebro, ela fabrica ali o ACTH. Então, ela vai mandando a mensagem para as glândulas adrenais. Só que é como se fosse assim, ó. Eu gosto de falar igual... Bem simples as pessoas entender. É como se fosse o chefe gritando para a linha operária, trabalha, ele vai gritando. Então, cada vez que ele vai gritando, esse ACTH vai aumentando cada vez mais. Então, quando ele, no caso da Letícia, passou de 1000, e geralmente de 30 a 60, se não me engano. Então, olha... E aí que eles começam a escurecer. Vai escurecendo gradualmente. Tem pacientes que às vezes não conseguem retornar à cor original. Às vezes clareia mais um pouco. Então, só com a dose da medicação e com o tempo é que você volta à sua cor original. Então, você vê assim, é gritante, né? Que quando eu falei para você que tem o escurecimento da pele, você nunca imaginava isso. Não. E é uniforme. É uniforme. Algumas pessoas são uniformes, outras são manchas. Entendi. Tem gente que continua com as manchas, tem gente que não consegue voltar. E nesse episódio, quanto tempo levou para você, enfim, voltar à sua pigmentação? Quanto tempo durou esse tratamento? Deve ter sido mais ou menos quase um ano para voltar, né? Quando vai acerta a dose, sim, né? Aí vai voltando. Mas a sensação gradual. que eu tive até que o olho dela escureceu, sim, mas sim. acho que também fica tudo escuro. E aí, assim, as pessoas na época me acusavam assim, mãe, você não sabe que existe câncer de pele? Essa criança torrando no sol, entendeu? E sempre não era, puxa né? pra mãe o negócio, né? Sempre. É uma coisa impressionante. E agora, Letícia, queria te perguntar, assim, você começou, os sintomas começaram com 5 anos, depois, né, passaram alguns anos e foi progressivo, mas você tem memória, assim, de como que foi crescer com a doença? Algumas limitações, desafios na sua infância? Assim, nunca tive limitação, desafio, assim, não. No começo, eu me lembro de algumas coisas, tipo, não conseguia andar. Eu me lembro de não conseguir ficar sentada, eu só ficava deitada o tempo inteiro. Mas não me lembro como uma coisa ruim, porque meus pais faziam cabaninha na sala pra gente ficar assistindo desenho, filme infantil. Então, assim, eu só tenho essas lembranças, assim, não me é uma coisa ruim. Você internurou, né, o momento, né? A vida é bela, que bom, né? E, assim, também, sobre questão de desafios, nunca me foi nada ruim ou limitante. Minha mãe sempre falou, meu pai sempre falou que era pra tomar os remédios, então... Sempre foi aquele negócio, tem que tomar um remédio. Eu sei que tem que tomar um remédio de manhã, de tarde, de noite. Fazer o que tem que ser feito, né? Então, tipo, ia dormir na casa de algum colega, alguma amiguinha da escola. Então, minha mãe sempre entrava, falava comigo, você tem que tomar um remédio de manhã, de tarde, de noite. Aí, ligava pra mãe da amiga da escola, falava, olha, minha filha tem que tomar remédio de manhã, de tarde, de noite. Então, e eu sou uma pessoa muito esquecida. Até hoje eu esqueço, às vezes, do remédio. Então... Tia Tânia. Alô, doutora Tânia. Então, assim, minha família sempre foi aquele negócio, né? Todo mundo sempre me lembra. Já tomou remédio? Já tomou remédio da manhã? Já tomou remédio da tarde? Já tomou remédio da noite? Então, sempre foi aquele... Mas nunca foi um negócio limitante. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, falava, pode fazer, mas respeita os limites do seu corpo. Sim. Aí foi também uma luta pra poder entender essa parte de ter limite. Porque teve uma época que eu fazia judô.
E aí todo mundo ia até um limite no treino. Todo mundo. E o meu limite era mais baixo que o de todo mundo. Sim. Aí até essa parte da atividade física que pega um pouquinho também. Porque meu limite é diferente do restante do pessoal. Então, às vezes, eu ia além do meu limite pra mostrar, não, eu também posso. Eu quero me superar, né? E aí, depois do treino, tava eu passando mal. Teve alguma situação nesse tempo todo aí, dessa sua história com a insuficiência adrenal que te marcou, assim, um episódio que você fala, eu tenho que compartilhar? Já que a gente tava falando sobre o escurecimento da pele, eu fui fazer um concurso militar, porque eu era de turma militar no colégio. Aí eu tava no 9º ano do colégio. Aqueles preparatórios, né? E aí eu ia fazer o concurso para aeronáutica, EPICAR. Sim. E aí eu fui fazer a prova. Só que eles são bem burocráticos, né? Tem toda aquela questão de chegar, mostrar o documento. E a minha foto da identidade é a foto que eu tô com a pele mais escura. O cabelo mais escuro, o olho mais escuro, tudo mais escuro. E eu sou muito branca. Então eu cheguei pra fazer a prova e me deixaram entrar. Mas me deixaram entrar, só que na hora de entrar na sala que eu ia fazer a prova, tinha um outro fiscal lá que ficava vendo, você vai pra tal cadeira, você vai pra tal cadeira. E aí, na hora que eu mostrei meu documento, ele ficou olhando assim. E ele olhava pra mim. Ele olhava assim, ele olhava pra mim. Aí ele falou, não, espera só um pouquinho aqui. Do nada já tinha 2 militares atrás de mim. Não, essa sua foto de identidade, tipo, caraca, eu vim fazer prova. Essa aqui sou eu. Aí eles, tipo, olhando assim, me deixaram entrar, mas ficaram com a minha foto, ficaram com a minha identidade e falaram que ainda iam conversar com alguém lá pra saber se eu poderia fazer a prova. Porque não tava acreditando que era eu a mesma pessoa da identidade. No fim das contas. E eu lá, ansiosa, eu já tava ansiosa por causa da prova, né? Nossa. Que você tá indo fazer uma prova, você já tá indo com todo o estresse do mundo pra fazer a prova. E ainda acontecer isso. Meu Deus. Aí eles só entrou um cara lá e falou, não, tudo bem, a gente viu que é realmente você. E aí ele me devolveu a identidade, pode fazer a prova, Agora você já tirou a identidade nova? Já. Acabou esse momento. Mas eu fiquei assim, meu Deus, preciso fazer 18 anos logo pra poder trocar essa foto. Mas é bem diferente mesmo. Parece Muito. outra pessoa. Outra pessoa, Mas realmente. foi assim, a única coisa que aconteceu, assim. Nunca teve ninguém falando, você é incapaz. Ou até os professores, né? Durante o ensino médio tinha um professor muito legal de biologia que ele ia dar uma aula sobre cortisol, sobre endocrinologia, e aí ele pediu pra eu dar a aula no lugar dele, que ele sabia da minha doença. Ele falou, você pode preparar a aula e trazer aqui? Então, isso foi no 1º ano do ensino médio, acho que foi no 2º ano do ensino médio, eu cheguei, eu dei a aula pra turma, no lugar dele, ele só entrou no final pra dar alguns complementos. Assim, foi sempre gente aparecendo pra me ajudar mesmo, e pra também me tratar normal, como uma pessoa normal que eu sou. E isso então não é um assunto que você esconde, né? Nunca escondeu. Não. E relacionamento, assim, né? A Adriana tá aqui, né? Namora, calma. Mas chegar pra um novo relacionamento, não sei se você namora hoje, e falar. Namoro. Então, como é que você contou isso? Foi de cara? Foi depois? Num assunto assim, olha, eu tenho insuficiência adrenal, é isso. Ó, se acontecer uma emergência, tem que fazer isso. Eu nunca deixei isso escondido pra ninguém, todo mundo sabe. Até porque a gente sempre fala da associação, a gente sempre algo traz que é muito da vida de vocês, né? E a gente sempre traz para as pessoas poderem saber. Meu namorado, ele é muito bom pra mim, é muito legal, e ele... Qual o nome dele? Gabriel. Tá assistindo hoje. Por favor, Gabriel. É a declaração aqui. Seja um bom rapaz pra ela, Gabriela. Agora a musiquinha de Love Story. Sobre esse companheiro, futuro marido, espero, né? Eu também espero, hein? Tá gravado, gente. Já era. Mas ele sabe o que fazer comigo em questão de se eu tiver alguma crise, alguma coisa assim. Eu sempre ando com o kit de emergência na bolsa. Ele já leu o manual, já tá instruído. Que bacana. ótimo. Adriana, queria fazer uma pergunta pra você agora, assim, numa perspectiva de mãe, né? A gente tem ouvido aqui alguns relatos de mães com
com filhos com doenças crônicas, doenças raras, e a gente tem conversado muito sobre essa questão, assim, de você querer colocar o seu filho numa cápsula, de super proteger, e como ela, né, na infância teve o diagnóstico, como que foi pra você, assim, na perspectiva materna, assim, de você liberar sua filha, igual você falou, ela ia pra casa das amigas e eu perguntava, você tomou o remédio agora? Como que foi pra você cortar esse cordão umbilical? Você tem outros filhos? Tem. Uhum. Eu também tenho um Gabriel. Porque ela ama tanto o irmão que até o namorado Gabriel. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Ah, ele legal. não tem. Entendi. Tá? Mas até mandar um beijo pro Gabriel. Eu te amo, tá, ó. 17 anos eu ia falar, mãe, que mico. Tudo meu bem. Deus. Mas como que foi, assim, isso na sua cabeça, assim, no seu coração? Então, acho que no começo, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente passa por um processo, aí falando como psicóloga, né? A gente passa por um processo de luto, né? Porque tem aquele bebê idealizado e, assim, até os 5 anos, entre aspas, né? Era normal. E, de repente, tudo muda. Sim. Né? E você não entende aquilo. E quando você fala em qualquer tipo de doença, existe muito preconceito. Sim. Né? Então, a minha ideia no começo foi de colocar ela numa redoma. Imagino. Como todo mundo. Né? Com mais que assim, uma febre pode desencadear uma crise. Né? Pode ser fatal. Então, eu tinha um medo danado e colocava ela na redoma. Mas, ao mesmo tempo que eu descobri o diagnóstico, eu comecei a estudar. E tentando procurar outras pessoas mais velhas para tentar entender como que seria a vida da minha filha lá na frente. E foi quando eu criei o grupo no WhatsApp, buscando essas pessoas para tentar entender. E aí meu nome virou e correu aí esse Brasil inteiro, falando, tem uma mulher lá no Rio de Janeiro que explica sobre Addison de forma simples que a gente entende. Muito bom. E aí foi chegando essas pessoas, eu fui entendendo, outras que já estudavam também, foi contribuindo, os primeiros... Foi um desafio, porque eles sabiam menos do que eu. E aí teve uma moça, que essa moça foi o tapa na minha cara. Porque eu tava naquela fase de botar na redoma. E ela conversou comigo, ela falou assim, a minha mãe acabou comigo. Falou? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, ela botou numa redoma. Aí ela falou assim, não, porque ela não queria dar o remédio na época da escola, e eu tava fazendo exatamente com a mãe dela. Eu dava o remédio antes pra ela não tomar o remédio na escola, não precisa tomar o remédio na frente do coleguinha. Ela falou assim, a minha mãe não me aceita. Quando ela falou isso, eu falei assim, peraí, esse espelho tá servindo pra mim. Isso é um tapa na cara. Sim. E aí foi quando eu falei, não, eu não quero isso pra minha filha. Eu quero que ela se empodere, que a vida, né, tem pessoas diferentes e tá tudo certo. Sim, sim. Então... Foi a minha virada de chave a partir dessa conversa com essa moça, lá do Rio Grande do Sul. Lembra o nome dela? Maitê. E aí eu mudei completamente. Então, assim, a Letícia, nosso primeiro podcast junto, tá, gente? É uma emoção. Aqui nosso primeiro podcast. É pra rasgar o coração mesmo. E aí, assim, quando... ela fala assim, eu não tenho lembrança da coisa ruim, porque a gente tentava ressignificar isso. É maravilhoso. Isso né? Então, tipo assim, fala assim, caramba, tudo valeu a pena. Isso é fundamental, isso me emociona muito. Não chora, porque esse não sou. Então, assim, ver que... E eu sempre falei pra Letícia, assim, nunca deixe ninguém te diminuir. Nunca deixe. Você tem o seu valor, cada um tem o seu valor, vai lá e faz. Só que a Letícia sempre foi uma menina muito inteligente, sempre foi aluna de primeiros lugares de turma. Então, assim, era queridinha dos professores, sempre gostou de estudar. Então, ela sempre ia pra cima, né? Então, quando tinha algum... Sempre tem, né? Sempre acontece uns abençoados na vida, né? Pra fazer isso. Ela passava, assim, com eles como se fosse nada. Entendeu? Porque ela tinha dentro de casa, eu e o pai falando que ela... era muito importante, que ninguém podia limitar. Ela e ela ser poderia fazer protagonista da vida dela, não exatamente. Entendeu? E aí a gente sempre falava assim, a gente tem uma missão de quê? De falar para as outras pessoas. A gente não pode se esconder o que a gente é. Então, isso. Assim, do namorado dela, acho que foi no primeiro dia que ela já falou. Nas redes sociais tá lá. Quando entrou na faculdade, ela já sumiu na turma de medicina e falou, sou rara. Maravilhosa.
entendeu? É isso. E mais uma vez, assim, uma base sólida, né? Como que é importante, né? Para um cidadão, para uma pessoa, para uma construção de um psicológico forte, de um emocional, né? Forte. E a base, ela pode ser dada por uma família de qualquer forma, né? Sim. Que seja um pai, que seja uma mãe, que seja qualquer forma de família, né? Agora, qualquer forma de amor, né? E assim, a gente tem uma estatística muito triste no meio das doenças raras, que 72% das mulheres que têm diagnóstico de doenças raras ou têm filhos com doenças raras são abandonadas pelos seus cônjuges. Olha isso. 72% é muita coisa. É muita coisa. E aí eu quero aproveitar para entender também, a gente está falando aqui da mãe e filha, eu entender o pai e o marido, como é que é nessa história aqui com vocês. Ela menciona relação. muito, né, o pai. Ele é um super... Tem musiquinha pra ele também, tem que ter. Qual o nome dele? Paulo Roberto. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Esse é o seu momento. Segura a emoção, Paulo Roberto. Ele é o melhor companheiro dessa jornada. O melhor pai, melhor marido. Que coisa companheiro boa. mesmo. Eu estudava e ele falava assim, eu não entendo nada, minha área é exatas, eu não entendo nada. Me fala aí como é que tem que fazer. Então, assim, ele se instruiu e é um paizão. É a linguagem universal, né? O amor, né? É o amor. Ele não precisava estudar nada, só amar. Só amar, né? Entendeu? Genuinamente. Ele sempre tá aí. Em todas as fases, tá junto. A gente tá todo mundo. Que coisa Por mais boa. Paulos Robertos Exatamente. nessa vida além do crônico. É isso. Olha, esse momento, tá quase um Good Times no fundo, aquela música, mas é isso aqui, como o nosso incrível diretor Christian trouxe aqui, isso é uma vida além do crônico. Isso é o além do crônico, e emoções aqui nessa mesa realmente acontecem, a gente e nossos se arrepia, afetos, se emociona. Né? São fundamentais, né, os nossos afetos, né? Mas olha como que rende o assunto, porque toda essa jornada motivou, impulsionou vocês para falar de advocacy, trazer políticas públicas. Quero falar que quem traz do direito a essa mesa, a minha amiga a doutora Natália Cavalcante, puxar essa conversa, esse assunto. O que eu estava pensando é o seguinte, que quando você tem outras áreas da sua vida fortalecidas, você consegue desenvolver outras. Uhum. Porque se isso fosse uma questão para vocês, se esse fosse um grande problema e vocês não conseguissem lidar com as chateações, as preocupações da questão do diagnóstico dela, vocês talvez não teriam conseguido desenvolver outras áreas. Né? E vocês tiveram esse suporte do Paulo Roberto. E você também, né, se fortaleceu como mulher, como ser humano. É admirável, né, ver a forma como você lida com todas essas questões e como vocês ressignificaram a jornada e hoje, né, e já há alguns anos, edificam a vida de tantas pessoas que precisam desse suporte. Como você também foi edificada no início. Sim. Né? Você também teve esse abraço, né? Você mencionou aqui a outra mãezinha lá do Rio Grande do Sul, né? A mãe Rara que te ajudou. Ela também... Não, essa ela é filha. Ah, ela é filha? Ela é filha. Era a mãe dela. Ah, entendi. No caso, ela estava falando da perspectiva como filha, como né? Filha. É verdade. Mas, assim, realmente isso faz toda a diferença. E, assim, para vocês fundarem essa associação, uma associação, né? Como que foi, assim? Como que foi o início disso, assim? Quais necessidades vocês tiveram e tiveram essa ideia? Como que funcionou? Então, quando a gente resolve fundar a associação, né? A gente fundou o grupo primeiro do WhatsApp, né? Então, a gente conheceu as pessoas, né, no WhatsApp, que veio para a associação buscando o entendimento. E aí a gente viu que ele era mais participativo e falou assim, olha, vamos lá. Sim. Então, a gente acabou fundando. Eu hoje sou vice-presidente da associação. Idealizadora, fundadora, né? E ela é nível Brasil. Ela é nível Brasil. Não é nível Rio de Janeiro. Não, ela é nível Brasil. Ela é a única da América Latina. Ah, que bacana. Então tem gente do Brasil inteiro e aí a gente recebe um pessoal, às vezes, aí do Uruguai, do imagino. Chile, Bacana. Entendeu? Aí esses a gente não pode, tipo assim, a gente tem um cartão de identificação que a gente fornece na associação. Então, esses a gente não pode mandar para eles. O kit a gente não pode mandar, é só para os brasileiros. Sim, sim. Né? Mas eles estão no grupo para eles aprenderem. A gente fez a cartilha da insuficiência adrenal. Ah, peraí, tem tanta esses coisa. Detalhes, onde a gente tem acesso a isso. No nosso site, pode falar o site? Com Deve, certeza. vai aparecer aqui, ó. Com certeza. Fala ali, ó. www.abadson.org.br. A gente tem a cartilha da insuficiência adrenal, que foi a doutora Maria Cândida
da USP, que fez, juntamente com uma outra médica, doutoranda dela, e uma outra pessoa também. A gente daqui a pouco vai entrar nessa história da medicina, então calma, né? E ela chamou a Letícia também para fazer a cartilha da insuficiência adrenal. Que bacana, né? A gente Letícia. tem a cartilha para as pessoas da hiperplasia adrenal congênita, também tudo no nosso site, pessoas Que baixas. ótimo. E a gente está trabalhando para os nossos pacientes do câncer de adrenal para fazer a cartilha também. E sobre políticas públicas, assim, toda essa questão, né, da sua atividade em volta dessa causa, vocês têm acompanhado alguma movimentação no legislativo sobre isso? Então, na verdade, a gente tem um projeto de lei que a gente, na verdade, ajudou a fazer, que é o cartão de identificação para as pessoas com doenças raras. Ótimo. Né? Só que está em passos de tartaruga. Aí botei o mesmo projeto de lei aqui no Rio, primeiro, e em São Paulo. Em São Paulo, o governador já sancionou. Legal. E no Rio está andando em projetos assim de tartaruga. Mas a gente está lá brigando para ter esse cartão de identificação. A outra coisa que a gente está brigando para que ocorra é um cadastro das pessoas com doenças raras. Por quê? Não existe números. E se não existe números, não existe políticas públicas. Se não existe políticas, não existe número, para que eu vou brigar por essas pessoas? Você não tem um rastreio direitos, né? disso? Não tem um rastreio, É. né? Então, a gente, na verdade, a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras de Nova Friburgo, a gente já tem um protótipo, tá, do cadastro, mas a gente está encontrando uma certa resistência. E, assim, esse protótipo a gente está tentando trazer para a Frente Parlamentar daqui Quem do está Estado. na frente parlamentar? Você tem os nomes? Quem está presidindo? Daqui do Rio? É. Daqui do Rio é o deputado Munir Neto, que abraçou a causa, né? E Marcelo Dino, que é o vice-presidente, né? E assim, e aí a gente tem um grupo, né? Que é a sociedade civil, porque para eles escutarem, para saber quais são as nossas demandas, Sim, sim. né? Então, assim, tem pouquíssimo tempo a Frente Parlamentar daqui do Estado, mas foi uma conquista muito grande, porque as pessoas com deficiência, né, PCD, a gente diz, elas têm a LBI, mas a pessoa que tem uma deficiência invisível não tem nada. Essa garantia precisa existir, né? Ele precisa existir. Mas você falou da questão do cartão de identificação. Aquele cartão do girassol, ele não abarca? Não. A gente até usa, a Letícia tem, Aham. entendeu? Mas esse cartão de identificação que a gente está falando é um cartão para que tenha Para direitos. Para direitos. Ah, entendi. Entendeu? Não só para identificar. Não só para identificar Entendi, e já entendi. começar um cadastro. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, são duas coisas que a gente está São acompanhando. coisas distintas, né? São coisas distintas. Entendi. Tá. Quero aproveitar o gancho sobre doenças, os desafios, mas voltando aqui para a Letícia, que lá atrás, quando a gente estava aqui conversando nos bastidores, você falou dessa sua jornada como futura médica. Você está em qual período? Sétimo. Quero entender como começou isso, o que te motivou, se tem a relação com a insuficiência adrenal. Fala um pouquinho, o que você vai se especializar. Vamos lá, abre o seu coração aqui para além do crônico. Não, então, na verdade, acho que não tem muita ligação entre eu ter a doença e eu ter escolhido medicina. Porque nunca foi uma coisa, a doença nunca foi uma coisa limitante, nunca foi uma coisa que tinha... Assim, eu não via antes a doença. Eu via que era uma condição que eu tenho, que tem que tomar remédio todo dia. Mas antes quem brigava era minha mãe e eu só ficava ali, tipo, tô vivendo minha vida. Sim. Mas eu queria antes medicina veterinária, depois eu desisti porque falei que eu não ia conseguir fazer maldade com os bichinhos, que eu não ia conseguir, que ia ver um cachorro chorando eu não ia aguentar. Daí eu desisti, falei que eu ia pra engenharia civil, e aí foi por isso que eu entrei em turma militar. Daí depois eu desisti e falei, não, na verdade eu quero veterinária mesmo. E depois eu falei, não, na verdade eu vou pra medicina. E aí eu falei assim, eu gosto de medicina, eu gosto do que fala, eu gosto de cuidar de pessoas, então eu vou pra medicina. E aí eu comecei, isso foi no ensino médio que eu decidi ir pra medicina, e aí eu estudei, passei pra faculdade, né, a faculdade de Sousa Marques, e aí eu comecei. E aí, mas ainda não via doenças raras, sabia que existia, sabia do universo de doenças raras,
mas nunca foi uma coisa que eu parei pra ficar sabendo. Eu ficava sabendo pela minha mãe. Ela Desenvolver falava, a tese sobre o tema. Tipo, quando eu fui no primeiro ano, porque lá na Souza Marques é diferente. A gente, ao invés de fazer o TCC, no final do curso, a gente faz uma monografia no primeiro ano. Ah, é? E aí a gente escolhe um tema pra poder falar. No primeiro ano? No primeiro ano. E aí eu virei e falei pro meu tutor, porque a gente tinha os grupos de tutoria, que eram com os professores, e aí eram grupos pequenos com o professor orientando, né? E aí as pessoas queriam falar sobre alimentação e estudante de medicina, exercício físico e estudante de medicina, drogas e estudante de medicina. E eu falei, não, eu quero falar sobre minha doença. Boa. Excelente. E aí meu tutor virou pra mim e falou assim, mas é uma doença rara, né? Vai ter gente pra poder entrevistar? Aí eu virei pra ele, vai, tem gente da associação. Aí ele, mas você tem certeza que você quer falar sobre esse tema? Aí eu já entendi que ele não tava muito afim de me orientar sobre esse tema. E aí eu falando, não, vai ter gente pra poder falar sobre isso, eu quero falar sobre esse tema. Ele, tá bom, mas acho que não vai ser um negócio muito bom, não. Até quando eu comecei a escrever, e aí ele virou pra mim e falou, não, mas vai ter que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Eu falei, tudo bem, a gente passa pelo Comitê de Ética e Pesquisa, não tem nenhum problema quanto a isso. Gosto muito da postura dela. Quero fazer um trabalho ético, não quero fazer qualquer trabalho. Ela é muito Deu firme. no combate ali. E aí ele foi falando aquilo de que não ia ter gente. Ele, você não quer fazer alguma coisa mais simples? Sono e estudante de medicina? Eu, não quero. Porque o que ele queria é que eu pegasse e fizesse um formulário com os meus próprios alunos, próprios colegas de turma. Porque era uma coisa mais fácil. Ninguém nunca fazia alguma coisa além da faculdade. Todo mundo ficava na faculdade. E eu não queria, eu queria que fosse um trabalho pra poder ser publicado depois. Lógico. Queria que fosse uma coisa Você que já me tava olhando lá na servisse. frente, né? E aí ele falou, tá bom. Eu comecei a escrever. Você tinha quantos anos, gente? Você tinha 18 anos, 18. né? 18, tava com 18. Cabecinha ótima, né? E aí eu comecei a escrever e aí ele falou, tá bom, vai ser passado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Tudo bem, fui enfrentando aquilo. Depois, quando ele liberou pra gente saber quem conseguiu quantas pessoas pra entrevistar, quando joguei no grupo da associação, eu consegui 180 pacientes pra Uau. responder a pesquisa. Uau. Não ia ter ninguém. E aí ele falou, não, mas o mínimo é 50. Eu, tá bom, vou conseguir. Aí ele, você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. E aí quando ele foi ver o meu, ele foi num dia, assim, a gente tava numa reunião no Google Meet. E aí os alunos foram falando, consegui 20, consegui 51, consegui 20 ainda, professor. Tem como aumentar o prazo, que eu ainda tenho que conseguir mais gente. Consegui 60. Aí ele, caramba, teve um que conseguiu 70. Aí ele, pô, ótimo, caramba. Você foi ficando Sem por último. E aí eu virei pra ele e falei, professor, então eu consegui 180. Aí ele, quê? Eu consegui 180 pacientes. Mínimo Eu disse 200. que tinha gente. Eu disse que tinha gente pra entrevistar. E aí foi aquilo, né? Ele, tipo, não vai ter como não escrever sobre isso, né? Já conseguiu um monte de gente. E aí, quando chegou no final do ano, eu fiquei com um trabalho de quase 40 páginas. E aí ele só me deu 10, me passou na matéria. E aí não me orientou como eu poderia fazer pra publicar. Depois, no outro ano, quando eu tava no segundo ano, eu conheci uma professora que ela, muito boa, ela falou que podia me ajudar, me orientar como fazer isso. E aí eu falei sobre o trabalho, qual era, e ela é do Comitê de Ética e Pesquisa pelo qual o trabalho foi submetido. E aí ela me disse assim, mas ano passado não passou nenhum trabalho desse. Aí eu, como assim? Ela, nunca foi aprovado nenhum trabalho desse. Eu, como não? E ele me disse que tinha sido aprovado. Ela, você tem um número de que foi aprovado? Eu, tem que ter um número? Ele não me disse que tinha que ter um número, ele não me orientou o que devia ser feito. Então, ano retrasado, quando eu tava no segundo ano, eu tive que reescrever todo o trabalho pra poder passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, pra poder ser um trabalho ético, porque depois eu descobri que eu tinha feito uma coisa totalmente antiética, que não poderia nem ser publicada, nem usada em nenhum lugar, porque pelo começo nem podia ter sido escrito. E aí eu fiquei... Foi um baque. Imagino. Essas dificuldades, elas vêm pra lapidar a gente, E né? aí, nesse segundo ano também, apareceu também um trabalho sobre o teste do pezinho, em que a professora pedia pra gente defender se uma doença de Machado Joseph, devia ser inclusa ou não no teste do pezinho. E aí o meu grupo começou a discutir que não. E aí eu falando, não, sim, eu acho que sim, porque todo mundo tem direito ao diagnóstico.
E as pessoas, ao invés de falarem, não, mas não tem ainda o tratamento, então ainda tem toda aquela burocracia de que doenças sem tratamento não podem entrar no teste do pezinho, eles só viraram e falaram assim, não, é uma doença rara, então não vale o custo. Aí aquilo pra mim pegou muito, tipo, pô, eu tenho uma doença rara. Atravessou, né? Eu sei que eu tenho uma doença rara e eu que tava escrevendo, assim, no papel, né, então eu tive que escrever. Porque todo mundo concordou do grupo. Eu fui a única que tava falando contra, então eu tive que escrever, porque era a maioria, né? Aí tive que colocar lá a frase. Por ser uma doença rara, não vale o custo. E aquilo foi um baque muito grande. Eu falei, não, tem que mudar isso. Como que meus colegas de turma, como que os futuros médicos estão achando que por ser uma doença rara não vale o custo, e como que os professores estão ensinando isso pra gente? Isso tá errado, tá totalmente errado. Essa mudança de consciência, ela começa realmente na academia, né? Realmente na faculdade, né? Que precisa... E aí, nisso, foi a primeira vez na vida que eu tive uma crise de ansiedade. E aí, eu saí correndo, assim, da sala. Só entreguei o trabalho, saí batendo porta, todo mundo, tipo, o que aconteceu com essa menina? Por que ela saiu assim? Fui chorar no banheiro. E aí, apareceu até uma menina muito legal comigo, que ela que me ajudou muito, assim. Ela chegou, conversou comigo, falou, não, vamos mudar isso, sim. Ela era do grupo, ela foi uma das pessoas que falou que por ser uma doença rara não valia o custo, mas ela falou, não, realmente, o que a gente falou tá totalmente errado. Na hora que eu falei, eu não percebi. Mas vendo a sua reação agora, vendo você, a gente não tinha pensado nisso. A gente não pensou que você tem uma doença rara e que é a sua vida que a gente tá falando que não vale. É desenvolver empatia, né? Muitas das vezes as pessoas não... E aí ela falou assim, não, eu tô com você, a gente vai abrir essa liga. E aí foi aí que eu comecei todo o projeto pra abrir a Liga Acadêmica de Genética e Doenças Raras na faculdade. Que aí depois eu acabei descobrindo que era a primeira do Rio de Janeiro. E aí foi uma coisa assim, foi... meio que tudo se abrindo, assim, tipo, pro universo das doenças raras. Porque antes eu não tava envolvida. Antes eu só tinha doença rara, mas eu não brigava diretamente por isso. Maravilhosa. E aí eu comecei a ver mais sobre isso. Foi transformador pra você, Foi, né? Nesse completamente. momento. Eu tenho até esse trabalho da faculdade, ele foi até escrito, assim. Então eu tenho a folha lá em casa. Inclusive a professora deu que tava certo aquela frase. Então eu tenho aquilo como motivação, que eu nunca vou esquecer aquela frase. Guarda. Eu guardo, eu tenho na minha caixinha de memórias, que foi aquilo que foi literalmente a virada. Foi naquela aula, foi naquele dia a virada pra tudo isso que eu tô fazendo agora. Pessoal, a gente vem recebendo nas nossas redes sociais algumas perguntas sobre o nosso cenário. Pablo, eu quero ter um desses itens, ou todos esses itens na minha casa. Como? Super Interessante Home tem apoiado não só esse, como os outros episódios do Além do Crônico. Como é que eu faço para ter isso? Vai na loja da Super Interessante Home, tá aparecendo aqui no rodapé desse vídeo, e garante hoje mesmo. Fala, assiste o episódio do Além do Crônico, quero meus 10% de desconto. Não perde tempo não, Super Interessante Home. Eu queria agora falar sobre tratamento. O SUS, como que funciona, o fornecimento pelo SUS, o que está na lista do SUS, o que está no rol da ANS, de plano de saúde, como que funcionam os tratamentos para insuficiência adrenal? Triste, triste, triste. Capenga, triste. Xoxo-manco. Xoxo-manco. Não, acho que nem capenga tá, mas vamos lá. Para diagnóstico, as pessoas precisam fazer um teste que se chama o teste da cotrosina ou o teste de ACTH. Primeiro, não tem no nosso país, tem que importar. Muito caro. Aí as pessoas fazem um teste do ITT, que é o teste de tolerância insulínica, para poder fechar o diagnóstico. Não é o ideal, mas é o que tem no Brasil. Então, isso a gente já briga para tentar trazer essa medicação. A outra medicação que o pessoal da insuficiência adrenal tem que tomar é a hidrocortisona oral, comprimidos. E aí, assim, por isso que eu falei triste, triste, triste. Quando a gente fala em doenças raras, a gente pensa em remédios muito caros. E, na verdade, o nosso povo é um povo muito barato. Então, esse remédio, o único lugar que fabrica é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Mas não tem como abastecer o Brasil inteiro. Custa 33 centavos o comprimido. Que isso, gente? E a indústria farmacêutica não tem interesse em fabricar Sim. porque não dá lucro. Só que os nossos vizinhos
Argentina, Uruguai, Chile, todo mundo tem a hidrocortisona, menos o Brasil. Agora a gente está atravessando um outro problema muito sério, que é a fludrocortisona, porque quem tem Addison e tem a hiperplasia adrenal congênita, eles são perdedores de sal, né? Então por isso que é aquela vontade do sal. Suou, perdeu sal, né? Aquela coisa toda. Então assim, a fludrocortisona é o sal. Esse remédio, ele tem na farmácia de alto custo, tá? Ele tá no rol. Ele custa aí, em média, uns 300, na lista do SUS. Na lista do SUS. 300, 350. Não é sempre que tem na farmácia que a gente sabe. Sim. Só que a gente está atravessando um problema muito sério nesse momento. O Hospital das Clínicas, inicialmente, desde outubro, não está fabricando a fludrocortisona, porque está sem insumo. E a gente achava que era um problema só do Hospital das Clínicas. Depois, aí as pessoas foram atrás do Florinef, pode falar o nome, né? Pode. Deve. Que é o nome comercial, que é um único laboratório que fabrica, que manda para o Brasil. E aí, esse laboratório tinha comunicado à Anvisa de uma descontinuação temporária. Ou seja, o remédio que já era difícil de achar, ficou ainda mais difícil. Então, a gente viu que estava com 2 problemas. Então, vamos para as farmácias de manipulação fazer esse remédio. Aí, o que aconteceu? A gente descobriu o nosso terceiro grande problema. Não está chegando insumo, que é o sal, que é a fludrocortisona, para fazer o medicamento. Em 3 dias, se essas pessoas não tomarem essa medicação, elas podem vir a óbito. É uma loucura. Alô, doutora Anísia Trindade. Nossa ministra da Saúde, vamos olhar para essa questão, porque assim, isso é revoltante realmente. A gente está falando de uma afronta à dignidade humana, a gente está falando de vidas em cima de interesses comerciais. A gente já de valor, não é valor, isso é preço. Né? Ofício, a gente está com uma campanha, as mães estão colocando as fotos dos seus filhos, né, falando, cadê a nossa fludrocortisona? Então, isso assim, não é uma coisa só... A gente tem que dar voz a isso, gente. Do Rio de Janeiro, Brasil, a nível Brasil. Então, a gente, como é a única associação, né, a gente fica administrando, tipo, teve um paciente de Pará, na Ilha do Marajó, dificuldade. Não tem. Então a gente tem que correr para ver quem está mais perto para poder abastecer aquela pessoa. Mas aí a gente tira do outro. E quando é que vai normalizar isso? A gente não tem a resposta. E essa questão que você fala, assim, que você traz, é a questão da saúde pública. E na saúde suplementar? A gente tem no rol da INSS essa medicação? Não. E aí vocês têm, assim, pessoas que recebem pelo plano de saúde? Porque o direito, ele se aplica ao beneficiário de uma forma geral. Eu poderia aqui falar um pouquinho sobre isso, até vou trazer esse gancho. Mas assim, eu queria saber se vocês têm, por exemplo, na associação, registro de pessoas que recebem do plano de saúde, por exemplo. Não tem. Não. Porque assim, só para explicar para vocês mais ou menos como que é a lógica, e eu sempre falo aqui para vocês, o beneficiário de plano de saúde, ele pode sim requerer um tratamento medicamentoso, né, medicamento, embora seja uma discussão hoje no Superior Tribunal de Justiça, o fornecimento ou não pelos planos de saúde de medicamento de uso domiciliar, né, porque a gente está falando de um medicamento de uso domiciliar, né, não é de uso hospitalar ambulatorial. Isso. Mas hoje a gente fala sobre essa discussão, que é uma discussão que persiste no judiciário, embora a gente fale de risco à vida, de danos irreversíveis, né? A gente fala de tudo isso, mas hoje existe essa discussão. Deve cobrir? Não deve cobrir? Só tratamento para câncer? Como que funciona isso? Então, por exemplo, hoje no mundo diabético, a gente fala sobre cobertura ou não de bomba de insulina, e nesse caso, o direito existe. Então, assim, ele é discutível sim, tá? Então, a gente pode até falar sobre isso depois na associação. Eu acho que seria bacana uma conversa sobre isso. Sim. No meu escritório, a gente dá muito esse suporte para o paciente nesse sentido, né? De cobertura de direitos, de tratamentos que podem sim trazer para o paciente danos irreversíveis, não só morte, não só lá no final. A gente também fala do caminho, tá? Então, assim, esse direito existe. Tá, gente? Então, assim, é importante alertar. Muito obrigada. Eu vivo pra isso. Eu respiro isso, inclusive. Ela vai ser minha BFF, gente. Com muitas questões, hein? Eu quero também. Eu quero de você também. Não fica com ciúme, Pablo. Não,
Eu fico, esse pessoal que tá assistindo, eu fico aqui no segundo plano, eu fico assim só admirando, né? Tanta tamanha diversidade de conteúdo, eu fico aqui aprendendo a cada encontro, porque é a especialista, eu sou só o paciente com desafio crônico. Ele é nosso maravilhoso aqui, que traz todas as vivências na pele, vocês sabem, né? Vocês sabem quem é ele, né? Mas é isso que a gente fala muito aqui, não é só nosso lado como apresentadores na visão de uma especialista ou de alguém que vive a condição do crônico, mas é trazer essa soma. Aqui a gente tem, apesar de uma futura médica, mas de especialistas da vivência, da vida, dos desafios, não só de vocês que optaram não só apenas enxergar o universo que vocês já têm, enfrentam dentro de casa, e abraçar um ecossistema de várias outras pessoas, de mulheres, de mães, de filhos e de filhas que talvez não tenham tanto acesso à informação, ao tratamento. Então, quando a gente propõe trazer vocês duas aqui para esse encontro, é para que esse canal consiga se comunicar com mais outras vidas, para que consiga desmistificar, para que não só as pessoas que convivem mais, os entes públicos, se sensibilizem e sirva de alerta que a gente precisa melhorar e muito, não só a informação, mas o tratamento. É inadmissível a gente trazer questões tão arcaicas, eu diria, tão triviais, tão básicas de apoio, né, e tão nem nada onerosas. Você falou centavos o custo, e a gente está aqui lutando por isso. Então a gente tem que bater porta ali para quem representa a gente, né, para que mude esse quadro. E que bom que tem pessoas e mulheres como vocês que querem a mudança, que querem trazer melhoria. A partir disso mesmo, né? Discussões frutíferas, discussões que esclarecem. A gente traz luz para questões que são básicas, mas que são essenciais. A gente está pedindo que os laboratórios públicos possam assumir a fabricação da hidrocortisona. Já que não tem interesse da indústria farmacêutica, a gente tem o SUS aí, tem a Fiocruz sem dúvida, aqui, sem dúvida. Tem os laboratórios militares, né? Enfim, vamos lá, vamos fazer. São muitos, O que não dá, o que acontece hoje? Hoje, eu falo que é um verdadeiro crime. Eles pegam e dão, principalmente nas crianças, né? Que é a prednisona ou a prednisolona, que são outros corticoides que pode também tá fazendo o tratamento da insuficiência adrenal, só que a hidrocortisona tem menos efeito colateral, ele é mais próximo do cortisol. Só que ao longo da vida, que eles estão, os remédios que tem aqui no SUS, né, a prednisona ou a prednisolona, eles vai dar osteoporose, catarata nas nossas crianças. Então, a conta vai chegar lá na frente. São outros desdobramentos, né? Exatamente, entendeu? E essas pessoas podem ser capazes de estar contribuindo com a sociedade, contribuindo com o nosso país, se tiver um tratamento adequado. Um tratamento então, por favor, você que está nos assistindo agora, siga, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse episódio para que mais pessoas conheçam e possam colaborar com esse movimento, com essa causa, com essa condição que realmente, assim, a gente precisa ter o mapeamento, precisa ter o rastreio, precisa ter melhor tratamento, sem sombra de dúvida. E a gente, às vezes, não precisa cortar na nossa pele, né, gente? Basta a gente ouvir a história de uma pessoa para despertar uma empatia e entender o valor de uma causa como essa, né? Não precisa ter um filho, não precisa ter um sobrinho, não precisa ser na gente, para a gente precisar e entender a necessidade de dar voz para questões como essas tão nobres e essenciais, eu diria. Bem, fizemos uma leve pausa aqui, porque esse episódio também tem o apoio de Mariá Moda Praia, que está oferecendo nesse episódio um desconto de 15% em toda a sua linha. Basta colocar o cupom ADC15, vai aparecer aqui na tela o QR Code para você garantir o seu. Mariá Moda Praia. E já indo para a reta final desse episódio, quero que você já venha aqui, né, trazer, Adriana, suas considerações finais. Esse episódio incrível, foi muito assunto, mas foi riquíssimo. Muito. Ai, gente, eu estou muito feliz. Foi um papo muito leve, né? Preciso falar do nosso último projeto, né? Como equipe Raras. A equipe Raras, ela surge quando 5 mulheres que sofrem para ter políticas públicas no estado do Rio de Janeiro, né? Elas se juntam para formar essa equipe de advocacy, né? Porque até então eu achava que os advocacy era só advogado e isso era uma coisa muito distante da minha realidade.
né? E aí depois a gente descobre que, na verdade, os advocacies não. Eles têm diversas outras profissões e que eles se conversam. Então, na época da pandemia, eu estava precisando que o meu público, né, a insuficiência adrenal, né, os nossos pacientes, pudessem ter a vacina, né, por conta de tudo que eu falei aqui. E aí foi a Ana Braga, que também já veio aqui. Sim, ela maravilhosa. tinha uma reunião, na época, com o secretário de Direitos Humanos, e ela sabia que a minha situação era essa. Ela falou assim, vamos lá, vai na minha reunião e no meio você entra e fala. Aí eu falei assim, então tá bom. E assim foi. Então, o encontro da Adriana com a Ana, né? E depois a gente foi encontrando as outras, né? A estratégia foi essa inicial. Foi o encontro da gente e a gente pedindo ali a vacina, aquela coisa toda. E aí encontramos, né, as outras mulheres. E a gente via que carecia o Rio de Janeiro de políticas públicas, né? A gente queria esse trabalho. Então, a equipe Raras surge a partir desse momento. Foi que ano isso? Foi 2021, 2021. E aí a gente tá com o projeto Saúdes Raras, né, que da professora Patrícia Saldanha, maravilhosa, da UF, né, que é uma plataforma que vai estar as doenças raras, né, e nós fomos convidados como os 3 primeiras doenças de estar essa contribuição. Então, o recado que eu quero deixar é que quem quiser participar dessa plataforma, procura a equipe Raras, que a gente vai estar colocando ali junto com a plataforma Saúdes Raras da UF, da LACOP, né? A professora Patrícia Saldanha, que por uma dor pessoal também, né, acabou entrando nesse universo das saúde, das doenças raras e só veio somar. Então, e pedir, né, porque vocês divulguem bastante. Com certeza, não tenha dúvida. Da hidrocortisona, claro. Não tenha dúvida. Né, as nossas crianças, nossos adultos, né, a gente só quer viver. E viver com dignidade. É isso que todo mundo quer. Então, assim, a oportunidade que vocês estão nos dando de estar trazendo uma temática tão importante aqui e de estar... É um pedido de socorro, na verdade, porque a gente pede a mídia, né, para divulgar. Então, assim, somos poucos, então às vezes não é interessante, essa matéria não é tão interessante. Mas está tomando proporções nas nossas redes sociais, com as fotos das nossas crianças lá, pedindo a fludrocortisona. Então, qual é o arroba? Da equipe Raras é @equipe Raras. Apareceu tá? aqui. E da aba é @Badson Brasil. Perfeito. E você, Letícia, você tem alguma mensagem para deixar, assim, para jovens, para pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, depois da sua experiência, assim, de vida, de tudo, todas as viradas de chave que você deu, que você já contou aqui pra gente? Assim, se eu conhecesse uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de Addison, eu diria que a vida não acaba com o diagnóstico. Tem como viver e tem como viver bem, fazendo o que você quiser e sendo quem você quiser, porque, assim, dá pra viver normal. É só você fazer o tratamento direitinho e dá pra viver uma vida completamente normal. Não tem como ninguém dizer que a gente não é capaz de fazer alguma coisa ou que a gente é doente e tem que ficar de fora de alguma coisa, porque a gente não é. A gente tem uma doença, a gente tem uma condição, mas isso não impede a gente de nada. Acho que é isso. Com a palavra futura doutora. É isso. Letícia Santiago. Você é demais. Eu fiquei aqui, olha. Eu acho que isso merece um brinde. Mas antes eu queria dizer, assim, agradecer a presença de vocês e dizer, assim, que foi muito bacana. Algo que me marcou aqui na nossa conversa, eu vou até trazer aqui pra vocês. Quando a gente começou, eu cheguei aqui no estúdio hoje, eu perguntei pra Letícia assim, Letícia, como é a sua vida depois do diagnóstico? Um papinho, né, antes de começar a gravar. Falei, Letícia, como que foi, assim, eu tava aqui, acho que você nem chegou a ver. Eu falei, Letícia, como que foi, assim, depois do diagnóstico? Mudou? O que mudou na sua vida? Ela, nada. Aí eu falei, ai meu Deus.
Como é que vai ser? Assim, direta e reta. Ela nada. Eu digo, meu Deus, né? Mas assim, Letícia, sabe o que você me marcou aqui agora? Você virou a chave na tua vida e você trouxe diferença pro seu entorno quando você atingiu a sua juventude, a sua maturidade da juventude, aquele frescor da juventude. Você trouxe para você, quando você ficou ofendida, quando trouxe para você um desafio, você mostrou que você é muito forte, porque a partir desse desafio, você transpôs uma barreira e você não trouxe esse benefício só para você. Você trouxe também para as pessoas ao seu redor e você atinge hoje pessoas que você nem imagina. Então, querida, continua, se aperfeiçoa, e seja feliz nas suas escolhas e continue fazendo a diferença na vida das pessoas, porque eu acho que é isso, não é o nosso título, não é o que a gente faz, não é o que a gente recebe, o que a gente ganha de dinheiro, não, é o que a gente deixa de legado. E o legado que você tem dentro de você, que foi ela e o Paulo Roberto, seus pais, sua família maravilhosa que deixou pra você, eu tenho certeza que você vai deixar por um monte de gente, por um número incalculável de pessoas. Então, você foi uma menina muito bacana aqui hoje, sua conversa, né, o papo, Gabriel. Tudo que você... Gabriel! Olha, Gabriel! Os dois, né, o irmão e o namorado. Então, assim, eu queria só agradecer, porque você trouxe pra nós aqui, né, Pablo, lições eternas, assim, bacanas mesmo de vida, né, que no início eu falei, meu Deus, né, como é que vai ser esse papo, porque foi reto aqui, mas você trouxe pra gente lições aí profundas e eternas de vida, de e sabe aquela conversa que a gente teve do médico ter esse lado humano? Isso. A gente vai ter aqui daqui a pouco. Com certeza, não tenho dúvida, a gente vai ter mais uma médica, né, das que a gente conversou já aqui, que vai ser humana, que vai ter essa escuta, né, essa escuta do próximo, do paciente, humanizado. A gente gosta tanto desse termo, eu amo esse termo, humanizado, dignidade, eu amo tudo isso, porque o que eu aplico na minha vida, né, profissional, e eu tive muita alegria de conhecer você hoje. E eu posso falar dela agora, rapidinho? Por favor. Uma coisinha. Porque essa coisa da mãe, da maternidade, me mexe muito, me move muito, né? Do papel da mãe no ser humano. E eu me emociono de falar disso, porque... Desculpa. Não, vambora que eu vou chorar junto já. Peraí. E eu me emociono de falar sobre isso, porque do quão essencial é a mãe, né? A família, e agora eu quero falar de mãe na formação de um ser humano. Né, de quem a minha mãe foi e é pra mim, do suporte, e de quem eu busco ser pra minha filha. Então é muito bom. O Além do Crônico pra mim tem sido muito precioso, porque eu tenho conhecido muitas mães fortes que buscam ser essa fortaleza, porque a gente sabe que a gente não é fortaleza, mas a gente tenta, né, ser o melhor que a gente pode ser pros nossos filhos. E como que isso faz diferença lá na frente. A gente tem conhecido mães muito bacanas aqui. E você foi mais um exemplo de como que vale a pena esse trabalho, né? Essa dedicação, esse empenho, esse amor que a gente dedica para os nossos filhos. Então, muito obrigada pela generosidade de dividir sua experiência. Eu também desejo que você continue forte, determinada, né, Pablo? E que você continue também reverberando tudo de bom que você tem dentro de você, fazendo diferença na vida não só de outras mães, mas da sociedade em geral, das famílias em geral. Então, muito obrigada. Vamos fazer nosso brinde, então? É presente, gente, tá? Eu não choro em público, não. Mas não chora, não? Mas é que não teve como, sabe? Eu acho o seguinte, que é muito difícil, não é fácil. Foram muitas lágrimas embaixo do chuveiro e para não ser vistas lágrimas. E chegar hoje, assim, gravar, para mim principalmente, eu não choro em público, eu não choro, eu fico assim. Mas você me emocionou porque quando eu vejo tantas mães destruídas, chegam destruídas, né? Quando tem uma linha tênue entre a vida e a morte o tempo inteiro. E aí essas mães, elas chegam muito desesperadas. E aí hoje eu vejo outras mães que começam a se inspirar, às vezes, no meu trabalho, né, em tudo que está acontecendo. Eu tenho uma alegria tão grande. Essa campanha mesmo da fludrocortisona, uma mãe
ela falando que se inspirava em mim. E ela tá lá, botando a filhinha dela, sabe? E eu vejo assim, meu Deus, são anos e anos fazendo um trabalho voluntário, a gente não ganha nada com isso, a gente ganha muito trabalho. E ver como é que as coisas estão, sabe? Como elas estão indo. Os frutos disso, né? Eu nunca imaginei, eu nunca me imaginei em câmaras municipais, em Assembleia Legislativa, em Congresso, nada disso. Mas eu falei que eu não descanso enquanto eu não colocar no nosso país a hidrocortisona. Enquanto eu tiver forças, eu vou lutar. Eu falo que eu sonho até com a caixinha da hidrocortisona nas farmácias, no SUS. E acho que nesse dia eu vou falar assim, pronto, eu cumpri a minha missão. Que lá atrás aquela médica me deu a oportunidade quando ela quebrou todos os protocolos. Então é isso, gente. Obrigada. É isso. Você vai cumprir, eu tenho certeza que você vai cumprir. A gente respira e pausa aqui essa conversa, porque tem muito além do crônico. Se você gostou, continue acompanhando a gente, porque essas são as histórias. Quando a gente fala do que é além do crônico, é isso. É isso. São vidas, são histórias incríveis que a gente, como traz no tema hoje, ressignificam e dão cor a essa jornada. E vidas importam. Vidas importam. Um brinde. Um brinde. Saúde. Saúde. Isso aqui é presente pra vocês, tá? Ó, vamos dar tchauzinho ali, ó. Tchau, tchau. Até o próximo. Além do Crônico é uma produção Estúdio Bem de Eventos, apresentado por Natália Cavalcante e Pablo Silva, produção executiva Juliana Vargas, direção Christian Bernard, direção de imagem Breno Cândido, edição Matheus Silva, pós-produção Matheus Silva e Breno Cândido, captação Micael Barbosa e assistência de estúdio O King Bess.